Olá, pessoal. Que bom ainda que temos essa oportunidade de nos comunicar através da tecnologia. Eu acredito que cada um de vocês esteja aí no seu cantinho, fazendo o isolamento da forma que é necessário nesse momento e vamos dar continuidade às nossas atividades. Foi uma semana muito intensa, uma semana de muitas surpresas. Eu fiquei muito, assim, emocionada com tudo, porque quando a questão do coronavírus começou, eu estava lá na Itália. Só que naquele momento, que era janeiro desse ano, na verdade, eu e meu marido, a gente estava mais preocupado com a briga do Trump com a Síria do que com o coronavírus. E eu me mantive, assim, bastante positiva, bastante animada, que ia ter jeito, que ia ser resolvido e que nós não seríamos atingidos dessa forma. E no domingo para cá, nossa senhora, que confusão. A partir do momento que a Uni decidiu cancelar as aulas, nossa, que loucura. E essa semana nós trabalhamos demais da conta, muito. Porque é tudo novo e tivemos que nos adaptar. No curso de administração, nós já trabalhávamos com a metodologia do Inova, então foi bem mais fácil. Mas, de qualquer forma, tudo aquilo que nós tínhamos planejado, vamos ter que fazer de novo, né? Mas, assim, contudo, sabe, pessoal, eu acho que é um momento de reflexão, como a gente é pequeno diante dessas adversidades e um momento de muito aprendizado. O pessoal aqui que falava, porque eu não tenho tempo, professora, porque eu não tenho tempo. Agora tem tempo demais. E o que nós vamos oferecer para vocês é o mínimo. Mas vocês têm condições de buscar muito mais informações e ocupar a mente, sabe, galera? Porque nesses momentos que a gente fica isolado, que a gente fica fora da rotina, longe das nossas atividades, que a gente gostava, é muito fácil entrar num processo de depressão, de desmotivação, de desânimo e ficar assim prostrado, tudo tá ruim, tal. Mas não. Mesmo à distância, nós estaremos juntos toda semana. E estamos muito comovidos com o problema e muito preocupados com vocês, tá certo? Farei o meu melhor como professora e tenho certeza que os meus colegas também. Corpo docente da administração muito unido para que a gente possa oferecer para vocês o menor impacto possível por conta desse momento que nós estamos vivendo, né? Mas vamos lá então, o previsto para essa semana que se finda hoje, né, sextou, era a questão da revisão que nós iríamos fazer, porque graças a Deus a primeira unidade foi dada, e aí eu vou utilizar esse momento para nós fazermos um fechamento do conteúdo da primeira unidade, porque nós estamos à distância, mas brevemente a gente se encontra e vai ter prova, hein, galera? Vai ter prova. Ela está suspensa, mas vai acontecer, né? Então vamos lá para a gente poder dar uma passada aqui no conteúdo para vocês fazerem atividade. O Siga fecha, hein? Não precisa nem me falar. Professor, o Siga fechou. Fechou. Né? O que eu posso fazer? Nada. Um miojo. Né? Um miojo, até que eu faço, que é mais rápido, assim, dá para fazer. Mas é só. Siga fechou, fechou. Então fica esperto, porque, eu tô de folga, amanhã eu faço, depois a internet sai fora do ar e você se enrola, tá bom? Então vamos lá pra gente fechar esse conteúdo da melhor forma possível, tá bom? Pessoal, então, esses dias, né, que nós tivemos a oportunidade de estar junto, nós trabalhamos a moderna gestão de pessoas e quando se trata da administração de pessoas, uma das maiores preocupações é proporcionar um ambiente de trabalho adequado para a empresa e para a gente.
Eu agora trabalhando em home office. Chique isso, né? Vou ter história para contar para os meus próximos alunos, como é que funciona, tive que fazer uma alteração contratual, trabalhando em casa, né? É uma experiência, não deixa de ser legal, né? Então, mas nem sempre isso é possível, temos colaboradores, pessoas boas, mas tem gente que nem é tão bom assim. Por isso que existe o salário mínimo. Tem gente que é tão ruim que tem que ganhar salário mínimo mesmo, né? Então, tem pessoas que vestem a camisa, sua dentro dela para fazer o gol, faz o gol, transmite essa alegria, esse comprometimento. E outros simplesmente vestem a camisa, né? Vestir a camisa é fácil, chega em casa e põe para lavar, né? Então, a gestão de pessoas, ela precisa de profissionais comprometidos realmente para fazer o seu melhor. Então, sem sombra de dúvida, as pessoas, o motor das empresas, né? A cidade parou, o mundo parou, a economia parou e problemas graves ainda virão em função desse momento que nós estamos vivendo. E sem as pessoas, as empresas não conseguem dar continuidade ao negócio. Então, o jeito certo, né, de gerir as pessoas é a atração, a seleção, a integração, super importante, já falamos isso na sala de aula, recebam bem as pessoas que estão chegando. Ó, grana, né? Remuneração, não sei como é que vai ficar agora, né? Nesse momento, algumas mudanças virão. O desenvolvimento, a motivação, a manutenção, a promoção desses funcionários e, em última instância, né, galera, a questão da demissão. Então, o Kevenato diz que o contexto em que se situa a gestão de pessoas é representado pelas organizações e pelas pessoas. As organizações são constituídas de pessoas e depende delas para atingir os objetivos, né? Se a tecnologia resolvesse tudo, as coisas poderiam tá funcionando como era até semana passada, mas precisa do homem, né? E para as pessoas, as organizações constituem um meio pelo qual elas podem alcançar os seus objetivos pessoais, né? Se eu não alcanço os meus objetivos profissionais, fica muito difícil que eu alcance os meus objetivos pessoais, né? Quantas pessoas agora estão com medo de serem demitidas, de abaixar o salário, quantos autônomos, quantos empresários, quantas pessoas estão aí com a vida instável profissionalmente em função do momento que nós estamos vivendo, e ela vai fazer algum plano na vida pessoal? Claro que não compra nenhum liquidificador dividir de 12 vezes, porque está apertado com a situação que está vivendo, né? Então a empresa precisa da gente, a gente precisa da empresa, é isso. Então, estão vivendo muitos desafios, muitas tendências diferentes, muitas expectativas. E aí a gente ouve falar de mudança, só que essa semana bateu o recorde, né? Eu falo uma coisa, depois eu mudo, eu falo outra. Por quê? Porque o mercado muda, as informações chegam de uma forma diferente. Então, a única certeza que a gente sabe é que as empresas estão em constante processo de adaptação e nós também. As transformações e mudanças que enfrenta-se atualmente, ligados aos diferentes campos da ciência, as dimensões das nossas vidas, provocando enormes desafios. Então, o que aconteceu lá na China, impactando diretamente o nosso dia a dia aqui. Então, o mundo está em constante processo de mudança, esse processo afeta de modo implacável todos nós, e aí são mudanças nos valores humanos, são mudanças sociais e importantíssimo para nós administradores, as mudanças nas organizações, porque nós temos que estar em dia com isso. Os consumidores mais exigentes, para não dizer enjoado, concorrência pesada, redução do ciclo de vida dos produtos, né? Cada hora uma novidade, cada hora uma coisa acontecendo, a busca pela qualidade, ter qualidade não é nenhum diferencial, e novas posturas dos empresários, diminuição dos níveis hierárquicos e a importância da motivação e qualificação da força de trabalho. Eu preciso de um pessoal animado, vão lá, vão conseguir, vão vencer, e eu tenho certeza disso. E uma força de trabalho qualificada, boa, preparada, para a gente conseguir enfrentar os desafios que vêm. Então, de um lado, existem forças positivas que apoiam umas mudanças e de outro, força negativa, né? Tem gente que é otimista, tem gente que é pessimista. E muitas vezes nós encontramos mais pessoas pessimistas do que otimistas, principalmente num momento igual esse que nós estamos vivendo.
Então, temos que nos fortalecer e ser uma força, porque o mundo já está cheio de problemas, cheio de negatividade, e eu não posso deixar que isso impacte na minha vida profissional. Ah, o coronavírus, vou ficar em casa, vou chorar. Não, coronavírus, vou ficar em casa, vou estudar, vou preparar minha aula, vou me informar de outras tecnologias e vou fazer com que as coisas aconteçam. Então, a gestão estratégica de pessoas é super importante, tá? Com esse vídeo aqui vocês vão conseguir responder as atividades que eu vou deixar lá, e a gente já está fazendo meio que um resumo para a prova, né? Que irá acontecer na data oportuna, assim que todo esse problema terminar. E aí a questão estratégica da gestão de pessoas é muito importante, porque quanto que custa recrutar, selecionar, contratar um profissional que não seja adequado à minha estrutura? Salários e benefícios que estão sendo praticados são compatíveis com o mercado? Como é que está a questão da concorrência? Qual que é o retorno obtido, pelos investimentos em treinamento? Então, a gestão estratégica de pessoas, gente, ela é muito importante, porque qualquer um desses deslizes que eu tenha vai complicar todo o meu processo produtivo, toda a minha prestação de serviço, e é muito caro, né? Tem empresa que, infelizmente, ela vira escola, né? Ela recruta, seleciona, contrata, treina e perde. Então, eu tenho que ter um processo muito efetivo, porque senão eu não consigo ir adiante com as minhas propostas, né? As novas relações de trabalho, até pouco tempo atrás o relacionamento ele era um pouco conflitivo, as pessoas sempre achavam que a empresa estava ganhando e eu estava perdendo, mas verificou-se que a organização alcançar os seus objetivos da melhor maneira possível, ela precisa saber canalizar os esforços das pessoas para que elas também atinjam os seus objetivos e ambas ganham. Eu sempre brinco, né? Eu quero que a Fagoc ganhe muito dinheiro, porque trabalhar para pobre ninguém merece. Então, tem que ser bom para a empresa e bom para mim também, né? Então, a questão da importância do trabalho, a gente vê isso a todo momento. Nesse momento de crise econômica, isso é muito forte. E a principal relação entre as empresas e as pessoas denomina-se trabalho. Onde você trabalha? É a primeira pergunta, né? Sendo parte essencial da vida do homem, de onde é possível retirar o sustento. As relações sociais, o desenvolvimento pessoal e, em muitos casos, a posição social que nós ocupamos, né? Então, uma questão que é muito importante, nós já discutimos isso em sala, mas vale a pena frisarmos novamente, é o que as pessoas esperam da organização. Eu tenho muita expectativa em relação ao meu empregador. Então, eu quero qualidade de vida, eu quero segurança, eu quero reconhecimento, eu quero que seja um lugar bacana para eu trabalhar, eu quero que eu tenha oportunidades de crescimento, mas, atenção aqui, as empresas também esperam de mim, é isso que eu falei anteriormente, é uma troca, né? Tem que ser bom para a empresa e bom para mim, ganha, ficou legal para todo mundo. Então, a empresa espera que eu atenda a missão, que eu tenha visão de futuro, que eu tenha habilidades e competências a serem desenvolvidas, que eu tenha ética, que eu tenha responsabilidade, que eu tenha comprometimento nesse momento difícil que nós estamos trabalhando, 16 horas por dia, tá certo? Então, a empresa também tem muita expectativa. Quando eu entrei na Uni, eu queria muita coisa, sonhava com muita coisa e graças a Deus consegui me realizar, sou muito feliz no que eu faço. Mas a Uni também tem muita expectativa em relação ao meu trabalho. E aí uma das coisas que nós não poderíamos deixar de conversar novamente é sobre a diferença do RH e do DP, né, galera? A gente sabe que o RH é a cereja do bolo, é o plus, que toda empresa terá um DP, seja internamente ou seja terceirizado. Mas nem todas as empresas têm um RH consolidado. E aí o DP ele tem características diferentes do RH, mas que nós andamos juntos e um precisa do outro e essa relação ela acontece concomitante. Logicamente, o DP ele é muito mais burocrático,
por conta das questões da legislação, é muito mais rígido, é centralizador, ele quer que siga aquelas normas, mas também, na verdade, não fazendo a defesa aí dos meus colegas, dos meus parceiros de departamento pessoal, não é ele que quer, quem quer é a empresa, não é? Igual agora, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, todos nós teremos que assinar um contrato de home office. Por quê? Porque senão eu vou falar que eu não trabalhei, que eu não tenho, que eu trabalhei e que essas horas não são no banco de horas, que eu não tenho que descontar, que eu não tenho que pagar, e aí uma confusão danada. Então, o departamento pessoal, ele tem realmente características que são diferentes, né? E aqui, né, tem que saber, vai cair na prova, a professora boazinha hoje contando o que vai cair na prova. Então, a gente tem 6 processos que são de suma importância no processo de RH, que é o processo de agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar as pessoas, desenvolver, manter e monitorar. Então, desde o momento do recrutamento, da seleção, do cargo, do treinamento, dos benefícios, do pagamento, das possibilidades de crescimento, da estabilidade, do crescimento, tudo isso é tarefas, são funções que o RH precisam desenvolver para que essa relação empresário, funcionário, empregador, empregado, ela funcione da melhor forma possível. Então, todos esses processos são intimamente ligados entre si, de tal maneira que se interpenetram e influenciam reciprocamente. Então, cada processo tende a favorecer ou prejudicar. Tá certo? Se um processo dá ruim, né, como vocês falam, deu ruim no recrutamento e seleção, vai dar ruim no processo de treinamento. Quanto melhor eu contrato o funcionário, menos eu tenho que preocupar com o treinamento. Quanto pior é a minha contratação ou a contratação inadequada para aquele cargo no recrutamento, mais eu tenho que investir em treinamento. Então, assim, anda junto, né? Errou aqui, essa falha vai acontecer, não é? Então, se o processo de recompensar pessoas é falho, exige um processo de manter pessoas mais intenso. Então, a gente precisa andar junto e um realmente precisa do outro. Então, a gestão de RH, administração de RH, deve contribuir para a eficácia organizacional através dos seguintes meios: ajudar a organização a alcançar os seus objetivos, realizar sua missão através das pessoas, através de nós, funcionários, proporcionar a organização bem treinados, um pessoal animado, né? Porque gente xoxo, né? Café com leite, assim, desanimado, não dá. Aumentar a autorrealização, eu preciso estar feliz no que eu faço, né? Com tudo, com toda a diversidade. Eu tenho que ter essa capacidade de resiliência. O bicho está pegando, o negócio está complicado, mas nós estamos aqui, nós estamos juntos. Manter políticas éticas, comportamento socialmente responsável nos momentos de crise, que a gente sabe quem que é responsável, quem que é comprometido. Quando as coisas estão boas, é fácil o funcionário ser bom. Agora eu quero ver ser bom, agora com o coronavírus. Agora que eu quero ver se o cara é bom, tá certo? E aí a gente tem essas oportunidades de entender qual que é a moral, qual que é a ética das pessoas, agora que o bicho tá pegando. Porque quanta moleza é mel na chupeta, né? Agora que a gente tem que ver. Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho, não pira o cabeção. Isolamento causa depressão, tá? Tem que ficar ativo aí, mas não é pra comer muito não, o pessoal tá só comendo, até eu também tô nessa. Tomando café de tarde, sentadinha na mesa lá, passando queijinho, requeijão, faz parte da minha vida, né? Eu tô em casa, ainda chove ainda para poder, nossa, para poder esfriar, então não pode ficar comendo não. Vamos voltar aqui, para de graça. Manter políticas éticas, desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho, ó, já tinha até falado. Proporcionar competitividade e administrar a mudança, porque a mudança tá aí e não vai ter folga nisso não. Uma coisa que é muito importante é a interação entre especialista de RH e gerente de linha. É muito conflito. Nossa Senhora, mas aqui, os gerentes, gente do RH tem que tratar eles assim, ó, quase carregando, né? Porque se eles não nos ajudarem, fica muito difícil da gente desenvolver o nosso trabalho. E eles têm que entender que toda postura do RH é em benefício da empresa e é em benefício do trabalhador, não é? Mas muitas vezes isso tem bastante conflitos, mas eu acredito que vocês, alunos,
alunos da Unifagoc de Administração, que serão os novos líderes, os gestores, os gerentes, o CEO das empresas aí, vão entender isso melhor e vão fazer um trabalho bacana. As responsabilidades do RH, como RH, eu tenho que selecionar, eu tenho que recrutar, eu tenho que entrevistar, eu tenho que registrar, eu tenho que analisar, eu tenho que manter, eu tenho que lidar com o sindicato, com as convenções coletivas, com as negociações, eu tenho que desenhar o cargo, o que você faz, o que o outro faz, políticas de planejamento, a quantidade de pessoas, tem que contratar, você tem que demitir, como é que vai ficar, os relatórios gerenciais, é custo, cliente, é custo, ó, grana, dinheiro, falou de funcionário, falou de dinheiro, funcionário fica esperto, desculpa, empresário fica esperto, né? Ele sempre quer lembrar da gente na hora de diminuir custo, isso não é certo não. Treinamento e desenvolvimento, remuneração, comunicações internas, né? Tudo isso é nossa função. E as responsabilidades dos gerentes. Quem virou gerente, ele tem que ser professor, tem que ser psicólogo. Não tem jeito, não. Não tem jeito de ser diferente, não. Me ajuda aí. E tem que lidar com a gente. Gerente que não gosta de gente, tá equivocado. Realmente tá complicado. Então, colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso aí é a função. Se o cara é muito bom, muito comprometido, mas ele é lento, eu não posso colocar ele numa função que tem um monte de gente que fica esperando para trás. Complicado, né? Então eu tenho que entender qual que é o perfil daquele funcionário, quais são as habilidades que ele tem e alocar. Porque às vezes a questão, manda embora, põe 8, ou põe outro. A pessoa fala, troca 6 por meia dúzia. Não é legal, né? Então, lidar com as pessoas, colocar a pessoa certa, integrar, orientar, treinar, gente. Isso é função de chefe. Molica, eu achei que era do RH. É minha. Eu entendo da função do outro. Eu faço um treinamento básico, eu faço um treinamento de integração. Eu apresento as políticas da empresa, como é que nós estamos trabalhando, como é que funciona, os benefícios, a remuneração, como é que é isso, quais são as regras, o que tem que cumprir, o que tem que fazer. Mas o treinamento mesmo ali, nem se eu quisesse contratar o melhor consultor do mundo, quem é a melhor pessoa para treinar no trabalho específico, nas atividades, nas tarefas do dia a dia, é o superior. E ele tem que entender isso, porque senão não vai rolar, não. Avaliar, melhorar o desempenho no cargo, ganhar cooperação. Gente boa, pessoal, tem que ser gente boa. Se gente boa com vocês, se são gente boa comigo, as coisas acontecem, né? Desenvolver as capacidades de cada pessoa, proteger a saúde dos funcionários, controlar os custos, né, laborais que estão impactando diretamente no custo do meu serviço, no custo do meu produto e criar e manter uma equipe bacana, uma equipe legal, né? Então, o planejamento estratégico refere-se à maneira como a função de RH pode contribuir para o alcance desses objetivos e também os objetivos dos colaboradores, estamos juntos nessa empreitada. No planejamento de RH são definidos antecipadamente os talentos, a força de trabalho, quantas pessoas são necessárias para alcançar os objetivos, mas nem tudo nessa vida é bom, né? Eu tenho aí a questão do absenteísmo, que é o meu funcionário, mas ele não está presente ali todos os dias da semana, todos os horários, por uma série de fatores, né? Coronavírus, não, pelo amor de Deus, coronavírus não, vamos ficar só com a dengue, né? A dengue tá bom. A pessoa tá internada, ou tá passando mal, ela não vai trabalhar, mas ela é funcionária, mas ela não tá ali durante as horas. O cartão do banco bloqueou, ela tem que sair para poder ir lá no banco. Como é que vai fazer? Ela vai lá no banco 6 horas da tarde? Não tá em banco 6 horas da tarde. Tem sim, Molique, fica aberto. Fica aberto, meu filho, mas não fica aberto para resolver o problema do cartão. Fica aberto só o caixa eletrônico. O caixa eletrônico não consegue resolver o problema do cartão. O funcionário tem que ir lá no horário de serviço. E aí, o que eu faço? Vou dar falta para ele? Não, é preferível ele lá voltar, né? Mas nesse momento que ele foi até que ele volta, o serviço está parado. Então, o absenteísmo são as horas, são o tempo que por motivos justificáveis, atenção aqui, por motivos justificáveis, o funcionário não está exercendo as suas atividades laborais, né? E realmente é complicado, né? Ele tem algumas questões pessoais, particulares, e eu falo uma coisa com vocês, galera, a gente tem que ter crédito, né?
porque trabalhar pela legislação trabalhista também é muito fácil, e às vezes a gente tem que se ausentar por motivos particulares. Eu vou ser madrinha de um casamento, eu consegui uma bocada de fazer uma viagem com meu parente rico que vai pagar minhas contas, então eu tenho que ter crédito, né? Agora, muitas vezes as ausências, elas atrapalham, né? Atrapalham o rendimento da empresa. E tem a rotatividade, que é diferente. Ó, tô boazinha hoje, tá? Muito gente boa hoje, porque, né? Emocionada, assim, um processo reflexivo de isolamento, vai cair na prova, tá certo? Existe uma diferença muito grande entre absenteísmo e rotatividade. Rotatividade é quando sai um funcionário e eu contrato outro, tá bom? Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Péssimo, péssimo. Não tem nada de bom nisso, tá? Muito complicado e às vezes realmente se faz necessário, né? Mas é uma situação que precisa ser evitada. E aí tem custo, né? Meu amigo o Elis, tem custo. Custo da reposição de pessoal. Eu tenho o custo do recrutamento, da seleção, da contratação. Nossa, contratar, o cara vai, ganha uniforme, vai, fica com o subaco fedendo, tem que jogar a camisa do uniforme fora. Complicado demais, é muito caro contratar. Custo de treinamento e aí, por fim, o custo de desligamento, né? Então, dentro do meu planejamento estratégico de RH, eu tenho que fazer um bom processo para que eu evite, para que eu não chegue nessa situação que eu coloco para vocês aí. E aí, pessoal, olha só, eu vou deixar para vocês as atividades no estudo dirigido no SIGA, tá bom? Nós vamos trabalhar com o SIGA, porque aí a gente tem como fazer todo o processo de rastreabilidade desse semestre letivo remoto, né? Enquanto durar isso aí, que a gente ainda não tem uma previsão, até dia 31 de março, mas a gente já sabe que isso vai se estender em função das notícias que a gente está ouvindo aí, o processo só está fechando, só está se apertando, está ficando cada vez mais complicado, né? Então, vocês vão fazer as atividades que eu vou deixar lá, mas lá na apostila, no material de vocês, tem mais umas 20 questões de marcar com X, fácil, né? Que vocês precisam fazer para poder entender, para poder estudar e não somente para poder tirar nota, tá bom? E aí também, galera, eu deixo para vocês esses 2 vídeos aí, que é um cara novo, bacana, bonitão ele, eu achei esse bonitão, mais ou menos, mas é bonitão. As meninas, né? E, não sei. E vocês assistirem, porque é um cara novo, fala uma linguagem e ele dá aula para concurso, tá certo? Então entra lá, assiste esses 2 vídeos aí, vocês estão à toa mesmo, né? Não tem problema e tal. Assiste esses 2 vídeos aí e vai fortalecer vocês e fazer uma boa prova, porque nós não estamos tendo aula agora, mas a prova irá acontecer, tá certo? Então, obrigada. Saudade de vocês. Melhor estar lá na faculdade, né? Do que ficar vivendo essa história. Mas é o momento, nós temos que passar por isso. Tá bom? Galera, obrigada aí pela atenção. Qualquer coisa, vocês me chamam no privado ou no grupo também, que eu tô à disposição. Tamo junto nessa, tá? Os mesmos sentimentos de vocês são os meus e faremos da melhor forma possível para que a gente consiga terminar o semestre letivo na qualidade e no prazo. Se houver um atraso aí, é uma perda enorme, tá bom? Beijo, 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 tá joia?